Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo mais um react. Pra quem não conhece, eu sou a Indica, eu estou aqui com um vídeo diferente de um canal que eu não conheço. O novo desenho Bush do Homem-Aranha, emoji de riso, em itálico, emoji de riso. Like, não conheço o canal, Viajante Galáctico. Esse vídeo aqui foi uma recomendação aí de uma postagem que eu fiz, acho que foi o Ronaldo. Foi o Ronaldo? Eu não sei quem que recomendou. Mas não assisti isso aí, na verdade eu nem fiquei sabendo da existência de um desenho do novo Homem-Aranha. E então, né, likezinho no vídeo, se tá não perdendo react, ative o sininho das notificações, senão o YouTube não vai te notificar quando eu soltar vídeo novo. Eu quero rotar, mas eu não quero mais. E evite membro do canal se você quiser ver os vídeos antecipadamente e patrocine reais aí, se você quiser patrocinar, pelo link na descrição. Bora dar play em 3, 2, 1. Pois é, meus jovens, minhas férias acabaram e agora eu vou queimar um pouco da sanidade que eu recuperei nesse meu último mês de recesso, analisando o novo desenho bucha do Homem-Aranha que vocês tanto encheram meu saco pra eu assistir. Pobre alma. Senhoras e senhores, seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha. Minha nossa, que desenho bucha, cara. Mas sabe o que com certeza é muito melhor do que esse desenho ruim? O incrível aplicativo Talk. Nesse aplicativo super irado, você consegue conversar Não diz que é IA, é IA pra caralho. com qualquer personagem da cultura pop. Esse cara aqui, ó, vai dizer que vai me dizer que se você for entrar numa conversa de chatear com Artem Wing, você vai ter uma conversa normal ou você vai ter uma conversa mais safadinha? Responde aí pra mim. Que você quiser através da IA, a inteligência artificial que tá tão na moda No caso de vocês aí, vão falar com o Android 18, né, seus tarados? atualmente. São mais de 100 mil personagens pra Meu Deus, o Chuck. Puta que pariu. O Hagrid, caralho. você conversar e bater um papo mega aleatório. E elas podem ser feitas através de chat de texto, você pode mandar áudio pro boneco e até mesmo fazer uma ligação de voz com ele. Mano, eu liguei pro Sasuke Aizen e a inteligência artificial dele conversou comigo. Tá tirando, né, mano? O cara é mó vilão, pelo menos é gato, né? Cara, é bem surpreendente. E o melhor de tudo é que o aplicativo ainda é de graça. Você não precisa pagar pra conversar com o personagem que você quiser. E já que eu mencionei o Aizen, que tal eu trocar uma ideia rápida? É mesmo, é? Como é que é o nome? É mesmo, é? Rapidinho aqui com ele. Sasuke Aizen me responda uma coisa. A Sociedade Esportiva Palmeiras... Cara, não, o Aizen não responderia assim. Eu acho que ele responderia tipo assim: eu sou o Aizen. Sou o Suki, o próximo deus do mundo. Tem Não? mundial? Não, a Sociedade Esportiva Palmeiras não tem mundial. Por favor, não insulte a minha inteligência com questões tal Aí, ó, isso é uma resposta do Aizen, estúpidas. entendeu? E já que eu troquei uma ideia com Estúpidas. o Aizen, nada mais justo do que perguntar pro Ichigo o que ele acha dessa situação. Não, o Palmeiras ainda não ganhou o Mundial. É um dos times mais fortes do Brasil, mas eles ainda não conseguiram vencer a Copa do Mundo da FIFA. Ai, Tigo, vai tomar no seu cu, vai? Porra, ai, que cara chato de conversar, mano. Porra. Ai, não, mas é forte, é um time forte. Talvez consiga. O Talk é muito divertido, já que além de Ah, poder não, conversar com mano. diversos personagens de animes, filmes, séries, games, atletas famosos e por aí vai, você também pode criar uma IA dos seus próprios personagens. Você pode criar um boneco totalmente do zero. Tu procurou Eu vou criar uma IA minha e ela vai ser totalmente esquizofrênica na cabeça, igual eu. Toda fragmentada, tá? ou, sei lá, a Bernadette do Big Bang Theory pra conversar e não encontrou? Não tem problema, você mesmo pode criar uma IA da Bernadette e colocar dentro do aplicativo. O app é bem facinho de usar, e lembrando novamente que ele é grátis. Então ficou curioso pra trollar com a IA do seu personagem favorito? O link pra você baixar o Talk tá disponível aqui embaixo na... com a IA do seu personagem Ó, o Neymar aqui, ó, tropeçando. favorito, o link pra você baixar o Talk tá disponível aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, meu nobre, vai na fé e se divirta com o Talk. Ai, mano. I've been yearning for this Que moment. isso? Nossa. Fala galera, eu sou o Caralho. Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, absolutamente ninguém tava hypado com esse treco. Quando isso aqui foi anunciado Eu nem vi. e mostraram como seria
ouvi falar, na E verdade. é o estilo do desenho, que ele teria um traço mais puxado pro lado retrô, meio quadrinhos dos anos 60, até teve uma galera que curtiu. Porém, o hype pra essa série animada foi morrendo conforme mais informações foram chegando para o grande público. A primeira delas é que, novamente, ela seria focada num Peter Parker adolescente, vivendo aventuras no ensino médio. Isso já Ah, vá. irritou muita gente, pois a Disney... Pô, poderia ter um Peter Parker idoso, né? Ia ser muito foda. Ele ia salvar, tipo, ele tacava a teia assim, ele quebrava a coluna. só trabalha com a fase do Homem-Aranha adolescente. E ela trabalha mal pra cacete, inclusive. A segunda informação foi a de que Harry Osborn, Norman Osborn e o Lápide, que é um personagem albino, teriam as suas etnias alteradas. De novo essa porra. E é claro, isso deixou uns 70% do público puto, porque estamos em pleno 2025 e vagabundo ainda insiste em alterar a etnia de... Eu vi isso, eu comentar agora disso, que trocaram, né, a etnia do Snape. E aí, o problema não é nem esse, o problema é que no livro tem, tipo, eu não li, mas eu vi um pessoal falando que ia pegar muito mal, porque o Harry, os outros personagens descrevem o Snape de uma maneira muito, tipo, aquele cara, ele tem uma energia ruim. Aquele cara, eu não confiaria nesse cara, esse cara é estranho. Ou, esse cara é do mal. Aí o pessoal tava falando que ia pegar muito mal. Porque eles iam falar isso de um personagem negro. Isso não ia soar como racismo. Ia! Vai, no caso. Provavelmente eles vão cortar, né, essas partes, tipo, o Snape, tipo... Ai, aquele cara lá, não sei o que lá. Sem falar que o Snape, dizem que o Snape dos livros, ele é meio que um nazi, né? Tipo, não totalmente, se eu não me engano, mas... E aí, não ia fazer sentido nenhum esse cara aqui ser um nazi, esse cara preto. Personagem famoso pra agradar twitteiro que nem é fã do negócio. Foda. Só que a parte concreto em cima do hype desse desenho... Vem, lactação, vem. Foi quando a Marvel liberou o primeiro trailer dele. E aí... Cadê o Super Choque branco? Todo mundo viu que seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha, na verdade seria um desenho 3D que emularia o traço retrô de uma animação 2D. E o 3D desse desenho tava um negócio inacreditável de tão feio. Meu olho! E aí todo mundo só desistiu da série animada. E, bom, eu assisti o desenho. E eu posso afirmar pra vocês que seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha, com certeza é um dos desenhos do Homem-Aranha já feitos. Muito feio. A história começa com o jovem Peter Parker no seu primeiro dia do ensino médio. Ele tava de boas, chegando na escola com a tia May, até que, do nada, se abre um portal no céu e dentro dele sai um Doutor Estranho lutando contra uma espécie de Venom fazendo cosplay de Kraven. E junto com eles também temos a aranha geneticamente modificada que sai do portal, morde o Peter, ele ganha poderes e 6 meses depois ele se torna o Homem-Aranha, que junto com seus parceiros Harry Osborn e Norman Osborn, eles defendem a cidade de bandidos muito perigosos. Ridículo. Como vocês devem ter reparado, esse desenho altera muitas coisas das bases fundamentais que formam o universo do Homem-Aranha. Mas até aí, nenhuma novidade. Até porque... A aranha é azul. Ah, tá. Eu já ia falar que a roupa dele tava toda vermelha. 60 e poucos anos de estrada, o que não falta nesse mundo são inúmeras versões alternativas da história do amigão da vizinhança. Só que o que mata nesse caso aqui é que as ideias apresentadas e desenvolvidas no novo desenho são incrivelmente sem noção. O Homem-Aranha do Tom Holland, ele é de longe a versão menos querida do personagem no cinema. Não por culpa do Tom Holland, mas sim por conta dos roteiros que dão pro coitado trabalhar. E por que eu tô citando o Homem-Aranha do Tom Holland em específico? É porque esse desenho é 100% inspirado nessa versão do personagem. Ele até mesmo recria momentos marcantes do MCU pra ficar fazendo referenciazinha. Essa versão do Peter, por exemplo, ele começa a atuar como super-herói justamente quando a Guerra Civil estoura nesse mundo. Exatamente como acontece na versão em live action. A Guerra Civil tem algum peso nessa temporada, até porque o Homem-Aranha é um herói mascarado com identidade secreta que atua sem o registro do governo? Não, a Guerra Civil não tem peso nenhum nesse desenho, mas eu acredito que vocês entenderam o que eu tô tentando explicar.
cara. Eu sou o herói da vizinhança. Eu não sou o herói global, entendeu? Os Vingadores que vinguem o mundo. Eu vou vingar a vizinhança, entendeu? E o problema de ter o Homem-Aranha do Tom Holland como principal fonte de inspiração é que esse desenho também acabou herdando vários dos principais problemas do Homem-Aranha do MCU. É muito burro, mano. E esses problemas só existem por conta da visão completamente deturpada que a dona Disney tem sobre esse personagem. A Disney não enxerga o Homem-Aranha como um personagem complexo, que ao mesmo tempo que é super poderoso, ele também precisa lidar com problemas reais que um cidadão comum também tem que lidar durante o seu dia a dia. Que é o fator que torna esse personagem tão especial e facilmente identificável com o grande público. Depois de passar a noite sendo rejeitado pela Felícia, sem dúvida é ótimo entrar realmente em ação. Agora, quem é esse malandro? Um ladrãozinho atrás da minha carteira? Se eu tivesse grana, até dividia com ele. Isso é da animação? Mas que merda foi essa, cara? A Disney não olha pro homem... O que foi isso, caralho? Eu me senti alucinada com drogas entorpecentes. Homem-Aranha com essa camada mais humana. Na verdade, Humana? O cara tá mais pra um doente mental, com todo respeito. Nem os doentes mentais. Ele tá mais pra aqueles velhos da praça, tá ligado? Disney olha pro Homem-Aranha com os mesmos olhos que ela enxerga uma Kim Possible, um Jake Long ou um Danny Phantom da vida. Ela enxerga o Homem-Aranha como um herói adolescente que vive aventurinhas com os seus amigos que sabem quem ele é, ao mesmo tempo que ele precisa dividir a sua vida de herói com a dificílima tarefa de ir pra escola e ser um adolescente normal. Pra Disney, isso é o Homem-Aranha, um herói adolescente de desenho animado. Só que com a diferença de que Kim Possible, Jake Long, Ben 10 e Danny Phantom são desenhos bons, enquanto que o Homem-Aranha tá devendo desde 2012. Não assumo nada não, filho nada, hein? E aqui isso não é diferente. Pra variar, que o Homem-Aranha de novo é um inútil que não sabe fazer porcaria nenhuma sozinho. Ele não sabe lutar, ele não sabe pensar, ele não sabe costurar. Pra tudo ele precisa de ajuda. O Homem-Aranha dessa animação... Olha, eu também não sei lutar, mas eu posso me virar, eu posso pegar um cacetete. Se eu fosse o Homem-Aranha, a Mulher-Aranha, eu ia pegar... Como é que é? A MJ? Como é que é o nome dela? Par romântico do Peter Parker, do Aranha Verso, que ela é a Mary Jane. Eu seria tipo uma Mary Jane negra. E eu andaria com um cacetete na mão, da cacetada nos bandidos. Porque eu sei lutar, mano, foda-se. Parece mais um Kick-Ass que tenta se levar a sério. Kick-Ass no sentido de que ele não sabe fazer porcaria nenhuma, mas ele quer tá ali tentando pegar bandido e ele acaba falhando miseravelmente na maioria das vezes, porque ou ele é surrado pelo adversário, ou então ele é salvo pelo Norman Osborn, que ou dá uma dica preciosa pro gênio Peter Parker derrotar o inimigo, ou literalmente salva ele de alguma forma depois do Homem-Aranha ter tomado uma surra monumental do vilão. Ele subindo, o Norman Osborn falando assim pra ele: Homem-Aranha, tenta desviar. Aí o Homem-Aranha vai lá e desvia. Caralho, o Norman funcionou, muito obrigada. O Homem-Aranha nessa animação é um herói sem credibilidade alguma. Você nunca acredita que ele de fato vai conseguir resolver um problema. Até mesmo quando temos o despertar do personagem, que é quando o Peter finalmente coloca o uniforme do Homem-Aranha, pois ele passa a temporada inteira usando um monte de roupinha aleatória somente pra vender bonequinho pra criança. Que merda é essa? Essa porra não tá com nada. Quando Peter finalmente vira o Homem-Aranha e ele se torna um herói independente, entre aspas, já que ele encerra a parceria com o seu até então mentor, Norman fucking Osborn. Cara, que ideia ruim, mano, na moral. Ainda assim, o Peter precisa de ajuda pra lidar com dificuldades. Tanto na luta contra o Scorpion, que é quando ele faz um team-up com o Lápide, quanto na batalha final, que tá lá ele e o Doutor Estranho lutando juntos contra um simbionte aleatório. É muito raro você ver o Peter agindo sozinho nessa série animada. E eu sempre vou bater nessa tecla, porque existem formas melhores de apresentar o primeiro ano de trabalho. Porque é ruim, né? Ah, eles tiveram que apelar pra companhias. Trabalho de um herói iniciante, sem parecer que você tá tentando transformar o personagem em um completo pateta. E é o que acontece aqui. Eu sou um merda! E isso que eu falei só do Homem-Aranha. O Peter Parker, então... Meu Deus do céu! Eu acho que essa aqui é de longe a versão mais sem graça e sem alma que eu já vi desse...
Só o design já é sem graça. Esse personagem, personalidade, ele só tem uma. Ele é um bundão, completamente diferente das versões mais amadas do personagem, onde o Peter finge ser um bobalhão apenas pra não levantar suspeitas de que ele é o Homem-Aranha. Enquanto que aqui não, aqui de fato o Peter só é um paspalho. Ele é um beta, e a gente sabe muito bem que pro beta não sobra nada. Ih, você tem razão, hein? Eu devia chamar ela pra sair. O que eu tenho a perder, né? Ai, que 3D. Ai. Eu vou fazer isso agora. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Fora que problemas, irmão, esse aqui é o Peter Parker com a vida mais easy que eu já vi. A mulherada do colégio trata ele super bem. Ele é amigaço dos atletas do colégio. Normal. Tá errado isso, cadê o bullying? Osborn paga salário pra ele. O maluco literalmente nasceu com a vida no very easy, brother. Até o Homem-Aranha milionário lá dos quadrinhos tem mais problemas na vida do que esse cara. E como já falamos do Homem-Aranha, que é um baita ponto negativo desse desenho, vamos falar daquele que pra mim é o principal problema de ser o amigão da vizinhança Homem-Aranha, que é o roteiro. Oh, dude, that was a cool kill. O roteiro dessa série animada é ridiculamente desinteressante. Como eu acabei de falar, esse Peter Parker não tem tantos problemas na sua vida. Então o roteiro meio que fica sem ter material pra poder trabalhar. Tanto para fins mais dramáticos, como o Peter Parker sem grana pra conseguir pagar uma conta, sua Custa botar problemas na vida dele, custa. vida pessoal desmoronando por causa da vida como Homem-Aranha. O próprio Homem-Aranha não enfrenta ameaças reais nessa temporada. Tirando o Scorpion, ele só luta contra bandido aleatório, tá ligado? Não existe uma sombra antagônica cercando essa temporada. Quanto para fins mais cômicos, como o Peter tendo que lidar com o chefe chato que enche o saco dele, ou ele tendo que lidar com o valentão que vive perturbando o Peter Parker, mas que é fanboyzaço do Homem-Aranha. Então o roteiro nessa temporada tem muito pouco conteúdo interessante pra poder trabalhar. Tanto que se você perguntar pra qualquer pessoa que... Tipo, era mó legal o Homem-Aranha, tipo, ele trabalhava de... Onde é que ele... Num jornal, né? E aí ele tinha que... O chefe dele mandava tirar foto do Homem-Aranha, aí ia lá e ele tirar uma foto dele mesmo. Isso era legal, tá ligado? Assistiu esse desenho? Eu garanto pra você que todo mundo vai responder que o melhor arco apresentado aqui, disparado, é o arco do Lone. Ele é um rapaz do bem, inteligente, um ótimo atleta, um brother que tem um futuro brilhante pela sua frente, mas que acaba entrando pro mundo do crime pra tentar proteger o irmão mais novo burro que ele tem, que acabou se envolvendo com essa merda. Então o Lone tem um arco interessante, boas motivações e ele é um personagem carismático. Ele poderia ser um Homem-Aranha, não? O único problema é saber que esse cara é a porra do lápide e ele tá completamente descaracterizado. O Lone poderia facilmente ser um personagem original, já que nessa série tem vários, ou até mesmo o Randy, o filho do Rob lá do Clarim Diário. Inclusive esse é um dos arcos da série animada dos anos 90. E adivinha qual é a gangue que o Randy entra? Justamente a gangue do lápide, que poderia facilmente ser o grande vilão da temporada desse desenho aqui. Mas, né? Você acha mesmo que as mentes geniais que tiveram a brilhante ideia de transformar o Norman Osborn no mentor do Homem-Aranha, nossa, teriam capacidade cognitiva pra aproveitar um storytelling desse? É claro que não, mas voltando pro assunto. Enquanto vemos o Lone fazendo isso, do outro lado vemos o incrível drama do Homem-Aranha tentando escolher qual vai ser o seu uniforme definitivo. Ou então o incrível drama da amiga gótica insuportável do Peter que não gosta do Harry porque ele é bilionário. Peter Parker apaixonado por uma mina que claramente não tem interesse nenhum nele. Tu é um beta! Cara, ela já tá em love. Tu é beta, cara! Acorda! Eu gosto de casada. Ele tentando fazer com que os amiguinhos dele que se odeiam sejam amiguinhos também. E sim, é exatamente isso que você tá pensando. Tirando o arco do Lone, esse desenho é chato pra caramba. Que trama de merda. Não existe coisas interessantes acontecendo aqui. Ninguém e como quer cada ver episódio você, tem uma média de 25 a 30 minutos, cara, é quase que uma tortura você ficar assistindo 30 minutos de pura chatice. E esse desenho apresentou cada pérola pra gente, galera. Sendo elas, Norman Osborn recitando a icônica frase: com grandes poderes vem o grande respeito. Peço desculpas, cara, mas é muito difícil pra mim escutar o punheteiro falar. Ou então, a melhor de todas, Harry Osborn olhando para o Spider-Man e falando isso aqui pra ele.
Pega eles, Tigrão. Vixe, Maria, vixe! Sim, fizeram o Harry falar a icônica frase da Mary Jane que ela fala pro Peter toda vez que ele vai pra alguma missão. É porque esse Homem-Aranha é gay, entendeu? Gay não, bi, né? Porque ele gosta da morena, mas logo ele vai trocar. Ele é bi. Pega eles, Tigrão. Suspeito, galera. Que porra esse cara quis dizer quando ele falou isso? Nem te conto. É que eu vou cagar, Tidão! Ai, Xandão, super! É como se não bastasse tudo isso, eu ainda nem falei da animação. E ela... Não, achei que o vídeo fosse sobre isso. Eu tava só me doendo, assim, vendo. É bizarra. Como eu citei no início do vídeo, esse desenho tem uma estética visual que tenta contar a sua história como se ela fosse uma história em quadrinhos. Lembra de Ultimate Spider-Man do PlayStation 2? Então, a ideia é a mesma, só que com a diferença de que o 3D de Ultimate Spider-Man é bem bonitinho, fluido e bem feito pra época. Gente, eu tenho muito medo de jogos assim, que são inspirados em animes, né? Porque, né, a maioria é ruim. Enquanto que esse aqui não é. O 3D é feio, o design de alguns personagens são muito bizarros. Meu irmão, a Tia May tá parecendo um Giga Shed. 300 km de queixo. Se meter uma máscara nela... Cara, e que ela fez a harmonização facial, entendeu? Ela vira o Batman. A expressão facial dos personagens são terríveis. Olha bem essa cena. O cara tá ameaçando o Lone, ele tá com medo, mas olha a carinha dele. Parece que o Lincoln quer fazer alguma coisa. Bom, fica frio. Eu tenho uma coisa pra você fazer, Super Astro. Eu vou fazer um pedido no lugar em... Tá achando graça do quê, cara? Por que você tá rindo? Tá debochando na minha cara, seu bosta? Breed chamado La Frescas. Super expressivo, não é mesmo? E a movimentação, mano, ela é extremamente lenta e robótica. E isso mata as cenas de ação que até possuem uma boa direção. A luta contra o Demolidor tem uma coreografia bem legal. Só que não adianta nada ter uma boa direção e uma boa coreografia se a qualidade do teu CGI é podre desse jeito. A ação desse desenho não é empolgante. Ela só é triste. Gostaram? Seu amigão da vizinhança, a Virgem Aranha, é um desenho... Eu perdi alguma coisa interessante? O teu CGI é podre desse jeito. A ação desse desenho não é empolgante. Ela só é triste. Não perdi nada, né? Que foda. Seu amigão da vizinhança, a Virgem Aranha, é um desenho bem chato. E como eu não quero me estender mais, até porque até eu já tô ficando com preguiça de falar mais sobre esse desenho, seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha, é um desenho bem nota 4. Tenho certeza que se eu visse isso aí, nossa, ia cascar o bico, eu ia ficar com raiva, me matar no meio do resto. Não, calma, também não é pra tanto. Cara, deu dor ver esta animação no vídeo. Porque nem fudendo eu vejo essa bosta, essa porra. A não ser que patrocinem, né? Porque daí eu sou obrigada. Fica a dica. Não, eu tô zoando, não patrocina essa merda, não. Cara, likezinho no vídeo e até o próximo react.